Mas agora nós vamos ter a satisfação de receber também um consultor informal do Instituto Gesta, que é o Dr. Carlos Quadros, que é médico citopatologista, mestre em epidemiologia e chefe do Laboratório Central de Citopatologia do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é um colaborador do Instituto Gesta, sempre presente nas nossas palestras, nas nossas consultas, e é uma pessoa muito cara para nós, porque permanece sempre discutindo conosco. Tivemos grandes discussões, inclusive na implantação desse programa, foram discussões homéricas sobre como fazer, o que fazer, essa questão. Bom, e aí, deu positivo, o que vai fazer? Sabe? O Quadros vem acompanhando desde o início. Doutor Carlos, prazer tê-lo aqui conosco. E antes eu já quero agradecer também a presença do Governo do Estado, que esteve na abertura aqui, né, o secretário adjunto. Se manteve aqui a psicóloga Maria Regina, que ficou representando o Governo do Estado, está desde o início, está participando, acompanhando, é do Departamento de Saúde da Mulher do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que esta relação, Instituto Gesta, município, Governo do Estado, só vai se fortalecer com eventos como este, esclarecedores, né, que fazem com que a transparência e a discussão das novas técnicas venham a brilhantar a discussão. Doutor Quadros, com o senhor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite que o Instituto Gesta, que tem sido um grande companheiro nosso na Secretaria de Saúde, nas atividades, fundamentalmente, de maternidade segura. Então, na figura do Patela, da Renata, da Luciane, agradecer o convite. E dizer em relação ao Dr. Sérgio Nicolau, que tem uma profunda estima, é uma referência científica em nosso meio, né? E esse debate que a gente vem fazendo entre Papa Nicolau e captura híbrida, ou testes de DNA, enfim, não se trata absolutamente de combater ou de contra, seria absurdo negar o avanço científico, né? Mas é ter o cuidado para que, às vezes, o excesso, aquela coisa da novidade, se exigir mais do que o teste possa dar, e daqui a pouco nós estamos queimando o teste, como aconteceu durante um certo momento com a captura híbrida, onde, justamente na Paulista, o pessoal da Daijin saiu exagerando, e em 98 já foi publicado, e nós temos documentado, as requisições do screening nacional do Ciscolo, já com a captura híbrida e com a histologia de meio líquido, e abandonando a histologia esfoliativa, né, do método Papa Nicolau. Tudo se provou absurdo, né? A histologia meio líquido se provou menos capaz, menos sensível, né, para diagnósticos de lesões de alto grau, para NIC3, lesões de alto grau, a antiga NIC3, se mostrou menos sensível, né, e caiu por terra, hoje praticamente ninguém mais usa. Por outro lado, eu gostaria também de referir o seguinte: quando a gente analisa essa questão do câncer do colo do útero, tem que se procurar sempre contextualizar e ver um pouquinho, né, eu vou abordar bem rápido a questão da nossa história. Se Papa Nicolau estudou, como o Dr. Sérgio disse, em 1933, em 42 ele apresenta à comunidade científica o seu método, né? Os Estados Unidos adotam em 1960, em 1955, o Dr. Ripper em São Paulo e o Dr. Werner Soldon aqui em Porto Alegre são os pioneiros no Brasil, né, no Papa Nicolau. Muito bem. Por que não andou? Por que no Canadá andou? Por que na Finlândia o coeficiente de mortalidade está em torno de 2? Né? Com 10 milhões de habitantes, o mesmo número de habitantes que o Rio Grande do Sul, 3 laboratórios centrais atendendo essa população, Papa Nicolau, e um coeficiente de mortalidade dos menores de todo o mundo, né? Alguma coisa a gente tem que parar para pensar e refletir, né? Por que lá funciona o Papa Nicolau e nos outros a sensibilidade é tão baixa, e o Dr. Sérgio pegou a pior dela, 33%, que é a mais baixa. Normalmente o pessoal aceita em torno de 80%, literaturas meta-análise mostram em torno de 80%, e a especificidade sim, aí vai para 99%, 90 e tantos por cento. Bom, mas nós temos que lembrar, né, que não faz muito que esse nosso Brasilzão se dividia a população em 2 categorias. A categoria dos trabalhadores formais e dos indigentes. Os trabalhadores formais vinculados ao Ministério da MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social, através do seu braço INAMPS, do qual eu sou originário, que não existe mais,
né, esse cargo em extinção, ingressei em 1980, né, não existe mais. O Ministério da Saúde atendendo às secretarias estaduais, à população indigente, que não tinha direito a fazer exame. Né? E eu aqui, vocês, quem tem referência de Porto Alegre, bem, eu trabalhei muitos anos em uma área lumpen, uma área, né, marginal, aqui perto de Teresópolis, aqui, enfim, a Vila Tronco. Né? Trabalhei na Vila Tronco, não tinha Papa Nicolau, não tinha exame de urina, não tinha nada, não se conseguia absolutamente nada, era baseado só no olho, na boa vontade, no exame clínico, onde se fazia ainda a velha e boa semiologia francesa, que era o que podíamos fazer. O cheiro, né? Aquela velha brincadeira, né? Corrimento amarelo aqui, corrimento com coceira aqui, e se distribuía o que tinha, que era metronidazol e nistatina. Né? Bom, com a Constituinte Cidadã de 88 e com a regulamentação em 1990 da Lei 8080, nós temos por primeira vez todos os cidadãos, né, então têm direito à saúde. E aí se consegue por primeira vez, né, propor uma política única de prevenção do câncer de colo, que foi aquele constrangimento que a doutora Ruth Cardoso passou em Beijing, quando ela foi arguida de público sobre a existência do programa no Brasil, e ela chamou o seu grupo assessor, disse, não existe programa de prevenção. Isso foi em 95. Em 98, ela detona o processo, e merece a memória da doutora Ruth, foi ela que iniciou esse processo de screening, ou triagem, né, universal da população feminina em risco no Brasil. Então, nós temos poucos anos ainda de história, né? E ainda bem que quando me convidaram, resolvi conversar com vocês aqui, que eu sei que muitos aqui, ou a maioria é do interior do Estado, discutir coisas um pouco mais práticas, um pouco mais o famoso médico para descalço, mais ao nosso dia a dia, aos nossos problemas. Porque não estaria à altura científica do Dr. Sérgio para avançar, né, que avançou muito bem, o que ele falou perfeitamente. Né, e eu me preocupo o seguinte, que mesmo na alta tecnologia do DNA, nós vamos sempre cair no mesmo problema que cai o Papa Nicolau. Como alcançar essas mulheres? Né? Como chegar até elas? Nós podemos dizer que o DNA pode facilitar alguma coisa, mas não resolve toda a dificuldade, e nós, epidemiologistas, sabemos muito bem que esse grupo de faltosos, esse grupo de mulheres que não procura, é um grupo característico, e é nele que está o câncer. Né? Eu, por exemplo, posso citar uma experiência que foi uma hipótese por mim lançada em 90 e pouquinho, início dos anos 90, onde nós entramos nas reduções indígenas. E aí nós encontramos assim 200 casos, doutor. Encontramos 2 casos de câncer, encontramos 10 casos de NIC3, é um absurdo. Uma população indígena beira de estrada, muito prostituída, muito, né, já aculturada e degenerada também. Né? Então, tem todas essas peculiaridades que a gente tem que levar em conta. Então, eu resolvi abordar aqui com vocês a coisa mais clássica de um programa de saúde pública. Né? Que é? Tentar entender o câncer de colo através da sua magnitude, da sua transcendência e da sua vulnerabilidade. A magnitude, como está dito, né, é a abrangência, é o tamanho da doença. Né? Isso aí nós vamos medir através do quê? Através da prevalência do câncer de colo, através da incidência do câncer de colo. Esses estudos de incidência e prevalência teriam que ter uma base de dados, uma base populacional. Nós aqui não temos, faz muitos anos que a gente não consegue. Agora não sei como é que está São Paulo, também não funciona bem em lugar nenhum no Brasil. O registro de base populacional não é bom. Nós temos o próximo. Nós temos uma estimativa, o INCA, através do estudo de séries, ele faz estimativa e estimou para 2010, 1.250 casos novos de doença, o que perfaz na nossa população um coeficiente de 25 casos a cada 100 mil mulheres. Né? Então, assim, isso nos coloca numa região, numa situação de alta incidência. Tá? A transcendência, então, é o dano, né, o custo pessoal e social do agravo, né, e levando em conta a questão social, tá, o coletivo. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Nós estamos aqui com a morte pelos principais tipos de câncer no nosso estado.
uma série histórica longa já, de 90 a 2009, mostrando o colo do útero em 5º lugar. Tá? Próximo. O colo do útero, então, ele vem oscilando, eu depois vou mostrar, eu acho que há alguns erros aí desse cálculo desse coeficiente, mas estamos aqui em 2009, apontando ali para 5,2. Próximo. Por que a minha divergência? Por que eu não tenho um apontador? Por que eu não acredito nesse coeficiente? Porque nós temos, repare bem, doutor Sérgio, nós temos assim, ó, por faixa etária, começa a aparecer as primeiras mortes de câncer do colo do útero aos 20 e 29 anos. Tudo bem. Mas aqui já temos uma morte por câncer de endométrio. Aos 30 e 39, nós temos 34 mortes por câncer do colo e 12 de endométrio. Acontece que a orientação da CID, da Codificação Internacional de Doença, manda, toda vez que o médico botar no atestado de óbito que morreu de câncer do útero, vai entrar como endométrio, não entra como colo. E isso não existe, porque não existe morte, ou não vamos ser radicais, né? Não é a faixa etária de morte de câncer de endométrio abaixo de 60 anos, é a raridade. E nós temos um número expressivo de mortes, né, de endométrio em faixa não esperada. Então, se a gente se for buscar efetivamente, e nós temos um programa ministerial, MIF, a mortalidade em idade fértil, se realmente fôssemos buscar isso aí, nós corrigiríamos essa informação. Isso aqui está errado. Esse coeficiente de 5,2 deve ser pelo menos 1,5 vezes. Tá? O que faria, inclusive, sentido entre a incidência e a mortalidade. A correlação. Próximo. Por outro lado, então, temos o quê? A doença, então, a transcendência é óbvio, né? Está matando o quê? Matando mulheres jovens, né? Deixando crianças órfãos de mãe, né? Todo o custo da tentativa de tratamento, né? Que é caríssimo, o tratamento radioterápico, quimioterápico, cirúrgico, mutilante, né? Todo o trauma familiar e a desestruturação familiar que ocorre, né? Quando morre uma mulher jovem. Então, vamos agora para a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade já mais ou menos já está colocado, o doutor Sérgio já avançou, né? A questão historicamente, o exame Papa Nicolau, né, desde o iniciozinho dos anos 60, ou até um pouco antes, e agora se agregam novas tecnologias, estão se agregando outras tantas aí, de emissão de luz, de espectro, que eu ainda não conheço literatura, mas nunca vi, não saberia falar a respeito. Né? Mas a do DNA é a grande, que está se associando ao Papa Nicolau, como foi bem colocado. Ainda a questão morfológica, para saber se a lesão, que grau está, qual é o procedimento cirúrgico que vai seguir, uma mera biópsia, um cone, que tipo de segmento. Né? Ainda o Papa Nicolau é que nos vai ditar essa... Agora, nessa vulnerabilidade da doença, né, nós nos deparamos com problemas. Cobertura. Cobertura. E a cobertura está muito clara em todos os estudos matemáticos, estatísticos, que abaixo de 80% tu não incide. Tu não vai conseguir, o doutor Sérgio já referiu, abaixo de 80% tu não vai conseguir baixar a mortalidade, impactar a mortalidade. Instituto Gesta. Pesquisa e diagnóstico em saúde.